Você deve se lembrar de um vídeo que eu fiz há pouco tempo sobre um inseto que tem o desenho de formigas em suas asas. Hoje eu vou falar sobre um caso parecido, só que dessa vez, ao invés de um inseto, é uma planta. Trata-se de uma orquídea chamada Dracula simia. Essa orquídea ela pode ser encontrada nas selvas equatorianas e peruanas. E ela é chamada de Dracula simia por causa dessas sépalas, dessas pontas que lembram caninos de vampiros. E também de símia, por causa desse desenho que lembra o rosto de um macaco. É uma planta que gosta de locais altos. Geralmente ela é encontrada na natureza entre 1.000 e 2.000 metros de altitude. Mas a questão aqui é, será que essa planta ela é oriunda de um projeto, de um design intencional, ou seja, de um criador que realmente quis colocar um desenho ali de um rosto de um macaco para que nós, quando olhássemos para essa planta, percebêssemos ali o desenho de um macaco? Ou será que tudo isso veio de acidentes naturais, não teve nada programado, aconteceu por acidente, por acaso? O que você acha? Para os naturalistas, isso não passa de pareidolia. O que seria pareidolia? Seria um fenômeno psicológico que acontece quando você olha para alguma coisa e o seu cérebro, ele associa com alguma coisa que você já viu. Ou seja, vamos supor que você esteja olhando para as nuvens, né? Aí você vê algo que se parece com a figura de alguma coisa. E aí o seu cérebro associa, ele faz uma associação e você acha que está vendo ali um coelho ou um animal com a boca aberta e etc. Então, de acordo com a explicação naturalista, você não está vendo o rosto de um macaco nessa orquídea. Você apenas pensa que está vendo o rosto de um macaco. Na verdade é uma figura que se parece com o rosto de um macaco e o seu cérebro ele está fazendo uma associação apenas. É bom destacar que ao olhar para essa orquídea, a gente não está vendo uma figura abstrata, como no caso das nuvens. Nuvens sim formam figuras abstratas que se parecem vagamente com alguma coisa. Nesse caso da orquídea é bem diferente. Nesse desenho que aparece nessa orquídea, podemos observar detalhes bem particulares, como olhos, sobrancelhas, nariz, algo que se parece muito com o pelo, ou seja, é uma figura muito parecida com um macaco e não algo que lembra vagamente um macaco. Bom, sabemos que a natureza ela não tem percepção visual, ela não pode simplesmente observar o macaco e copiar. Tudo funciona, segundo os naturalistas, através de mutações que acontecem por acidente, né, sem nenhuma direção e que por acaso formam coisas. Então, se a gente for acreditar que esse desenho surgiu assim por acaso, a gente deve acreditar também numa sucessão de acidentes que deram certo, ou seja, é quase um milagre. O nosso cérebro, gente, é uma máquina impressionante. Ele trabalha através de associações. Tanto é que ele possui um tipo de banco de dados. Quando você vê uma imagem pela primeira vez, aquela imagem, mesmo sem que você queira, mesmo sem que você saiba, ela será armazenada no seu cérebro. E o seu cérebro fará associação com aquela imagem sempre quando você ver algo parecido. Por exemplo, se você vê um gato pela metade, você está vendo o gato ali dentro de um latão de lixo, você está vendo só a metade dele. Você não precisa ver a outra parte dele para você saber que se trata de um gato. Por quê? Porque a imagem do gato já está no seu banco de dados. E o seu cérebro ele vai fazer a associação, ele vai completar aquela imagem que está faltando. A mesma coisa acontece com cheiros, né? Você sente o cheiro de um alimento que você já conhece e você já identifica esse alimento mesmo sem estar vendo o alimento. Sabores, músicas, né? Você escuta uma música e você lembra de um determinado momento da sua vida. Por quê? Porque o seu cérebro fez essa associação. Então, o cérebro, como ele funciona através de associações, ele pode ser estimulado sim a fazer associações que não existem, como figuras em nuvens, etc. Mas muitas vezes também o estímulo pode ser intencional, como nesse desenho. O artista que fez esse desenho, ele criou uma ilusão de ótica. Você olha para essa árvore e você consegue enxergar rostos nela. Por quê? Porque o seu cérebro ele faz associações. Nesse caso, é uma pareidolia estimulada de forma intencional.
o que pode também ter acontecido no caso da orquídea, por que não? Outra coisa que me faz pensar que esses desenhos que aparecem nessas orquídeas foram projetados, foram feitos de forma intencional para causar realmente esse efeito, é o fato de que às vezes esses desenhos imitam animais específicos, como esse, por exemplo, que imita chimpanzés. Outra coisa que me faz pensar que esses desenhos não foram produzidos de forma acidental é o fato de que alguns desses desenhos possuem funções. E se eles possuem funções, eles possuem o quê? Eles possuem um propósito, uma intenção. E intenção, gente, é coisa de uma inteligência. Só uma inteligência pode criar algo com uma intenção, ou seja, com um propósito específico. Para que você tenha uma ideia, tem orquídea que simula ser a fêmea de alguns insetos. O inseto acaba tentando copular com essa planta. E quando ele percebe que foi enganado, ele vai sair, mas vai sair levando o pólen da planta, o que vai ajudar na polinização dela. A gente nota nesse caso que não se trata apenas de um desenho que surgiu por acaso, né, na natureza. Se trata de um mecanismo que é utilizado pela planta para ajudar na sua polinização. Ou seja, é um desenho feito na intenção de atrair insetos para a planta, para que eles possam sair ali com o pólen da planta, né? E ajudar a espalhar, ou seja, polinizar. E por essas e outras, para mim, a melhor explicação para o surgimento desses desenhos nessas plantas é um design intencional, ou seja, a ação de uma inteligência criadora.